Olá, queridos. Aquele abraço, Deus abençoe a todos vocês. Estamos hoje com mais uma entrevista aqui no nosso canal. Antes, porém, vá se inscrevendo no sininho para que as próximas entrevistas você seja cientificado. Hoje nós estamos com a doutora Mariana Cavalcante e Almeida Sá. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em Sistemática e Evolução pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é conferencista do Encontro para a Consciência Cristã, evento que acontece em Campina Grande todos os anos durante o período do Carnaval. E uma das conferencistas oficiais da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Doutora, muito boa tarde, que Deus abençoe. Obrigado por estar conosco. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês nesse período de quarentena, né? E que período, hein? Longo, né? Tá meio longo. Mas eu quero agradecer muito o convite e me sinto muito lisonjeada em estar aqui com vocês hoje. Doutora, eu vou começar com uma pergunta que tenho certeza que já foram feitas várias vezes. Quais as evidências de Deus na física, engenharia e na química? Então, olha, se você for procurar evidências de Deus, né, em relação à ciência, então a gente vai ter, depende da cosmovisão, né? O que mais a gente tem embates hoje na academia é a cosmovisão. Mas se você for analisar os processos biológicos, os processos químicos, for ver as leis, as necessidades químicas e físicas para o ajuste fino da vida, você vai encontrar que tem evidência de design em todo e qualquer lugar. Então, na física, por exemplo, você tem um ajuste fino do universo. Você tem a Terra posicionada no lugar certo, na distância certa, na inclinação certa, para que a gente possa ter as estações do ano. Apesar de que aqui no Nordeste a gente só tem duas, né, chuva e calor, mas nós temos, né, no planeta as 4 estações, nós temos uma Lua que está numa distância X, precisa da Terra, que nos garante, né, a gente tem aí as marés, né, alta e baixa, dependendo do fluxo da Lua, né, nós temos os tipos de Lua, né, minguante, enfim, baseado na posição que a Terra fica do Sol. Então, a gente tem a Terra num lugar em que a gente consegue observar o espaço, que não há poeira cósmica que impeça que a gente possa ver. Então, assim, na engenharia hoje se estuda muito essa questão de, por exemplo, imitar uma mão, né? Então, a mão humana, ela tem articulações, ela tem junções com músculos e sistema nervoso. Então, além disso, a gente tem os impulsos nervosos. Então, a engenharia, ela trabalha tentando imitar. Então, a gente tem muitos chineses trabalhando, japoneses e chineses trabalhando nisso. Eles têm uma robótica muito que imita a vida humana. Então, é assim que a gente, por exemplo, tem lentes. Aqui, quando você vê aquela 4K, aquelas características, normalmente elas imitam a íris do olho. Então, a engenharia, ela trabalha muito com isso, imitando os organismos vivos, né? E na química, aí é começo sem fim de evidência, né? Então, a química, a gente tem a estrutura desde a molécula de DNA, que é parte do material genético, junto com o RNA, a estabilidade dessa molécula, a capacidade dela tem de ser transmitida para outras células, até entre indivíduos diferentes, que a gente pode gerar novos indivíduos através de reprodução. Então, assim, a homoquiralidade da vida, né? Então, a vida, ela tem moléculas específicas que tem ressonância prismática de um lado só, então elas são específicas, elas não são aleatórias, então há evidência de que alguém construiu em algum momento essas estruturas, né, ou alguma coisa, alguém ou alguma coisa fez, mas que alguém tem que ter feito esse esquema, tem que ter feito, porque a gente evidencia design. Então, quando se fala muito em design inteligente, eu gosto muito de fazer uma analogia. É como se você andasse numa praia e você visse um castelo de areia. Você só tem 2 hipóteses, 2 ideias para aquele castelo estar lá. Ou alguém fez, ou maré e chuva e vento, enfim.
fizeram sozinho. Então, a gente tem ou processos naturais e leis da natureza, ou a gente tem alguém que fez. Então, a gente tem que analisar friamente os dados para ver exatamente qual é a evidência, né? Então, evidenciar o indivíduo Deus, a gente parte para a filosofia e teologia, né? Então, o professor Marcos, eu gosto muito do que ele diz, quando ele diz assim, se você juntar boa ciência e boa teologia, você acha Deus ali, né? Então, isso é o que eu acredito e o que eu defendo. Então, aproveitando essa sua primeira resposta, a senhora deixou uma deixa aí, porque para quem está nos assistindo, talvez fique perguntando o que é essa teoria de design inteligente. Então, qual seria a definição para a senhora mais clara para o pessoal? A teoria do design inteligente ela é uma teoria minimalista, em que ela visa detectar sinais de inteligência na natureza. Então, a gente procura evidências de design, é a mesma coisa, que o engenheiro faz, né? Então, você chega em Dubai, você chegou em Dubai e você viu aquele prédio gigante, né? Aquelas ilhas que eles fazem fenomenais. Aí você diz, ou alguém fez ou processos naturais fizeram. Então, a gente sabe que foi obra humana, por quê? Porque tem um engenheiro, enfim, tem pessoas lá que estão construindo, então, na vida a gente procura evidências de design e a gente parte de 3 premissas, né? Que é a complexidade redutível, então a gente tem como base as estruturas, até que ponto elas podem reduzir, existe um tanto que se ela reduzir, ela não funciona. Por exemplo, o flagelo bacteriano é o modelo que todo mundo já deve ter ouvido falar, então a bactéria ela tem um rotor, né, em que ela pode ir para frente e para trás, ela faz baliza melhor que muita gente, né, ela dá ré, ela faz aquele movimento todo, em um quarto de volta ela já dá ré, então ela gira não sei quantas mil RPM por segundo, então assim, ela é muito rápida. Então, quando você vai olhar, na verdade é uma estrutura muito complexa de proteínas que fazem aquilo. Se você tirar qualquer proteína, o rotor não funciona. Então, é o dogma da vida, né? A gente tem DNA virando um RNA para virar proteína, mas é a proteína que faz o DNA replicar e faz todo o processo de transcrição e tradução. Então, quem veio primeiro, né? Então, a vida é cheia dessas complexidades, né? Além da complexidade redutível, a gente tem o foresight, né? Que é a antevidência. Então, a vida, ela vem preparada para erros. Por exemplo, a gente tem uma proteína que permite, que eu digo, organismos vivos, né, em geral, tem uma proteína chamada aquaporina. Ela é uma proteína que fica na membrana, que ela é capaz de permitir a água entrar. Só que, quando a água entra, os prótons passam formando o que chama-se de fio de próton. Carga positiva conseguiria passar. Se carga positiva aumentar demais dentro da célula, a célula pode romper. Então, o que é que acontece? Dentro dessa proteína, existe um alicate molecular. Toda vez que a água passa, de asparagina, ele gira a molécula de água para que ela não forme outra coisa. Então, é uma antevidência, né? E a terceira é a informação, né, para mim, pelo menos no meu ponto de vista. A gente tem complexidade redutiva, antevidência e inteligência. Então, a gente tem sinais de inteligência no código genético, por exemplo, né? Então, é um código degenerado, é um código abstrato, ele não tem uma ordem, ele não tem uma lei que o rege, então ele pode se combinar praticamente com qualquer coisa. Então, a gente tem essas evidências e a gente busca na ciência e na vida, né, esses traços de design. Doutora, a gente sabe que a engenharia química é o ramo da engenharia responsável por projetar, construir e operar plantas químicas industriais. Então, quais os desafios dessa engenharia química e biológicas no transcender da evolução de Charles Darwin? Todas. Porque Darwin, porque assim, a gente tem que também entender o contexto em que Darwin está inserido nessa história toda. Quando Darwin propôs a teoria da evolução, Darwin não tinha consciência do que era o material genético, Darwin não sabia sobre mutações, Darwin não sabia nada disso. Darwin, na verdade, ele era teólogo, né, ele era formado em teologia, só que ele gostava de criar passarinho, na verdade. E aí o pai dele pegou o primeiro barco que tinha. Se você vai para o Novo Mundo e vai aprender alguma coisa outra que não seja criar passarinho no seu viveiro lá em casa. E aí ele pegou e viajou. E aí ele observou primeiro os pássaros,
porque ele gostava muito de pássaros, mas ele viu que havia mudanças morfológicas. Então, essas mudanças ele atribuiu não à seleção artificial, porque a seleção artificial abria espaço para ser algo sobrenatural, né? E ele começou a botar o nome seleção natural, que a natureza mesmo selecionava. Então, era a sobrevivência do mais apto, embora redundante, foi isso que ele disse. Mas ele estava observando do ponto de vista apenas da morfologia. Hoje a gente não pode só olhar a morfologia, hoje a gente tem genética, a gente tem a química muito avançada. Então, quando você trata, por exemplo, de construção, teria que ser pequenos passos ao longo de milhões de anos para se formar uma coisa. Mas o que Darwin não pensou, pelo menos eu penso que ele não pensou, é que em alguns milhões de anos, se a proteína ou a estrutura que se está garantindo a sobrevivência daquele indivíduo não estava completa, ele não poderia existir, ele ia morrer. Por exemplo, vou dar um exemplo. No seu sistema imunológico, vamos falar, já está até com um negócio de vírus, né? Vamos falar do sistema imunológico. É a onda agora, né? É a onda agora. Como é que seria um indivíduo sem sistema imunológico? Ele sobreviveria? Sem defesa? Então, qual é a vantagem evolutiva de ter pequeno... Como é que o indivíduo iria sobreviver sem sistema imunológico até ele ficar o mais top dos tops? Ele não iria sobreviver. Então, ele argumentava que no registro fóssil a gente teria vários transicionais, quando na verdade a gente só tem espécies já prontas, que a gente chama de espécies tipo. Então, dentro da visão de Darwin, não estou aqui prejulgando Darwin, não, tá? Mas dentro do meu ponto de vista, Darwin, ele tinha uma visão mais morfológica, mais conceitual, né? Não realmente real de como as coisas acontecem. Então, ele foi muito honesto intelectualmente, inclusive. Ele, no livro dele, A Origem das Espécies, ele tem um capítulo, só um capítulo, sobre os problemas que, se as pessoas encontrassem, a teoria dele cairia. E uma delas é justamente, por exemplo, órgãos complexos, que a engenharia já trabalha, tipo a mão, né? A movimentação da mão é um ajuste muito fino, a capacidade da mão tem de escrever, enfim. Então, ele não levou isso em consideração. Então, hoje, há uma necessidade de reformulação. E os tops, não sou eu, porque eu não sou top nesse aspecto, né? Quem são os grandes pesquisadores da área de evolução falam que a gente não trabalha com evolução propriamente dita. E se sentem muito intrigados sobre o que a gente fala de design inteligente, sobre complexidade da vida, sobre como as coisas parecem, né? Como o Richard Dawkins gosta de dizer que aparentemente foram criadas, mas na verdade surgiram do nada. Eu, particularmente, enquanto cristã, penso que também existe uma agenda, enfim, até contra a teologia também. Porque acho que Richard Dawkins, que é o maior ateu que a gente tem, assim, militante, né, contra o cristianismo hoje, ele botou em quase todos os ônibus no Reino Unido, quando ele lançou o livro Deus um Delírio, ele botou a seguinte frase: provavelmente não existe nenhum Deus, então vá farrar, entendeu? Então, a necessidade de algo que transcende a humanidade, ou enfim, a vida, era a parte intrínseca do ser humano. Se isso não existe, então pode qualquer coisa. Entende? A gente sabe que a teoria do design inteligente, ela não chega e diz assim, foi Deus que fez. Mas ela aponta. Ela aponta. Nesse apontar, hoje, existem muitas correntes, né, dentro da própria ciência que são contrárias. Como é que os defensores da TDI estão conseguindo construir a sua ideia dentro de um contexto de tanta reprovação por parte, sobretudo, dos universitários? Olha, eu vejo da seguinte forma, certo? E aí é a minha visão enquanto cristã, certo? Eu vejo uma batalha espiritual. Porque para um cristão não há problema nenhum em dizer que você foi criado com propósito. Mas para um ateu isso é um problema grave, porque eles dizem muito que TDI é criacionismo, né? E eles não separam os tipos de criacionismo, acham que é tudo a mesma coisa. Então a gente tem o criacionismo científico, o criacionismo bíblico e o criacionismo religioso, porque existem outras religiões, né? Como acho que é a hindu, que diz que a terra foi dada de presente de um deus para uma deusa como presente de casamento. Enfim, ideias de como a Terra surgiu, existem outras culturas que falam sobre isso. A gente tem
o criacionismo bíblico, que é a que a Bíblia fala, e a gente tem o criacionismo científico, que é quando as coisas são criadas. A gente não tem nenhum tipo de, enquanto cientista, nenhum apreço para dizer que Deus fez. Qual Deus fez, se é que existe mais de um. Na minha concepção, não. Mas se, vamos dizer aqui que tem muita gente assistindo, você acreditar que é um Deus, eu não estou entrando nesse mérito. A gente está entrando no mérito de que as coisas foram criadas. Então, hoje, o maior embate que a gente tem é justamente isso. Então, a gente teve um debate na UFRN recentemente, e eu, Marcos Eberlin, o professor Tassos, né, e a gente teve um debate lá, e as pessoas, elas relutam em ver os fatos, e elas não estudam também. Existe uma cultura muito estranha do brasileiro de não ler. E que então, é uma coisa que não entende, né? Aí quando as pessoas começam a ouvir o que a gente fala, aí às vezes parece absurdo, mas aí a gente traz os artigos científicos, que é o que eles dizem, não sou eu que digo, porque eu não tenho, pessoalmente, eu não tenho essa vivência. O professor Marcos, por exemplo, ele tem uma vivência muito maior que a minha, né, uma referência, ele tem a medalha da Sociedade Brasileira de Ciências, então ele é um cara que tem mais de 1000 artigos publicados. Ele fala de química da vida, ele disse que não tem como surgir de graça. Inclusive o livro dele, Antevidência, teve um endosso, né, de grandes pesquisadores na área, inclusive eu achei fantástico. Ele diz assim: mesmo que você não concorde com a visão dele, você não pode negar o que ele diz. Então, assim, as pessoas têm essa relutância em acreditar, e eu creio que não seja porque eles são incapazes de atingir intelectualmente o que a gente está falando, mas as implicações disso. Então, eu dizer, por exemplo, que existia uma época geológica chamada Cambriano, em que surgiram do nada vertebrados, isso cai por terra há milhões de anos. Mas ninguém fala disso. Por que ninguém fala disso? Porque isso dói. Isso reflete o quê? Que talvez a gente não tenha surgido de processos naturais não guiados. Talvez a gente tenha sido projetado. E se a gente foi projetado? E agora? Quem projetou? Vem outras perguntas. Então, isso aí é campo filosófico, porque cientificamente a gente não pode testar a teoria Deus. Cientificamente não tem como testar isso no laboratório. Isso é insano. Mas, filosoficamente, teologicamente, né, nessas outras áreas científicas também, a gente pode discutir isso. Mas sistema laboratorial, não. Então, o que eles mais pegam academicamente com a gente é isso, que eles acham que a gente é um monte de criacionista, tentando fazer o povo engolir que a gente foi criado. É isso que eles dizem. Agora, doutora, a gente vê, por exemplo, no século XXI, a gente ainda lida com essa questão de Charles Darwin. Aí eu pergunto, como explicar Deus como autor e consumador da ciência, né, que esse é meu entendimento, quando aprendemos nas escolas sobre a questão da teoria de Darwin, né, mostrando que o mundo não veio da criação de um ser, mas de uma explosão do Big Bang e tantas coisas, que hoje a gente vê que isso aí já foge totalmente de uma realidade que a gente vê biblicamente pela história e pela ciência. É verdade. É muito difícil hoje tentar explicar às pessoas que não são cristãs, às vezes até as cristãs, que Deus é o autor e consumador de tudo que nos acontece, de tudo de bom ou de ruim, é permissão de Deus, né? Então, assim, da gente ser grato por tudo que a gente tem é muito difícil, porque a gente sempre acha que deveria ter um pouco mais, e a gente não dá valor àquilo que a gente realmente tem. Mas quando eu penso, aí é uma opinião minha, quando eu olho para o universo, quando eu estudo moléculas como o DNA, por exemplo, a capacidade que o DNA tem de se recombinar, como o splicing acontece para formar proteínas diferentes pelo mesmo gene, quando eu vejo a capacidade que as células têm de se transformar em outras apenas por um ligar de enfim, interruptores moleculares que a gente tem, quando eu olho as vias metabólicas que garantem que a gente está aqui conversando, respirando, né? E a gente nem está percebendo que está respirando, talvez só preste atenção agora que eu falei, que a gente respira se a gente quiser, mas se a gente também esquecer que está respirando, a gente respira, né? Senão eu era a primeira, de vez em quando, esqueci de respirar, porque eu sou essa pessoa que esquece tudo. Mas eu consigo ver naturalmente Deus como autor e consumador de tudo. Olha para o universo, olha o tamanho do universo. Nossa,
É um negócio grande demais. E o que eu acho mais engraçado é que é muito apocalíptico também, né? Todo dia, quando eu abro o feed de notícias, tem assim, um asteroide está vindo para a Terra. Todo dia é um apocalipse. Já reparou? Então, assim, a gente está no meio do nada. Como a Bíblia fala, é do nada. A gente está suspenso, só Deus sabe por quê, numa área específica do universo. Então, assim, você acreditar que você está aqui por um acaso, que foi um monte de pedras que resolveram se juntar e formar a Terra num ponto específico, é muita fé, velho. Eu acho muita fé. Então, no meu ponto de vista, é muito prático e lógico. Para mim é mais lógico até do que prático ver que Deus criou todas as coisas e ver que a gente está aqui com um propósito, que a gente tem, enfim, um propósito maior nisso tudo. Para mim é muito simples. Agora, no contexto lá que a senhora vive na universidade, dando aula, né? A senhora é professora também e acompanha muito pessoas que têm um pensamento contrário. Como é que vocês conseguem levar essas pessoas a, pelo menos, crer que realmente existiu um design inteligente para construir tudo isso? A primeira coisa que eu penso de evangelismo, de forma geral, eu acho que a gente tem que viver primeiro, porque tem muita gente que fala e faz pouco, né? Então, exercitar o amor, exercitar o perdão, né? Compreender que aquele indivíduo, ele está perdido dentro dele mesmo, e ter essa visão, ela é muito importante. A segunda coisa que eu tento fazer, enquanto eu ensino a verdade, eu falo do que tem no livro, eu não crio, eu não invento informações, entendeu? Então, a verdade está lá, os dados não mentem, a ciência, ela é uma entidade, né? Hoje as pessoas falam, porque a ciência é uma metodologia, então ela não é uma pessoa que responde por si, entende? Ela é composta de N indivíduos. Então, eu ensino a verdade, eu ensino o que diz no livro, e o que diz no livro é exatamente. Por exemplo, eu falei do sistema imunológico, eu achei engraçado que eu li no livro o seguinte, no livro de imunologia, eu esqueci agora o nome do autor, mas ele dizia assim, que o sistema imunológico surgiu há 300 milhões de anos. Aí eu disse assim, rapaz, como é que uma célula do sistema imunológico surgiu antes, quase da mesma altura dos eucariotos, né? É um negócio fantástico, viu? Porque já tinha que ter vindo pronto, né? Senão a primeira célula não teria sobrevivido. Então, assim, eu não preciso ir muito longe, eu não preciso me esforçar para isso. Às vezes, quem precisa se esforçar para entender o que a gente está falando são os outros, porque é uma mudança de cosmovisão, é uma mudança de pensamento. Ele precisa mudar a forma dele, que ele foi ensinado, como o senhor falou, a vida inteira, desde a escola, que só tem esse ponto de vista. Nada faz sentido a não ser a luz da evolução. Então, tudo tem que ser explicado aí. Se não for explicado assim, não serve. E quando a gente vem com os malucos beleza, como o Eberlin gosta de dizer, o professor Eberlin, quando a gente vê os malucos beleza dizendo, olha, talvez o que você aprendeu, você pode ter esse ponto de vista também, ó. Existem os dois lados. Aí a pessoa fica meio confusa. Tem gente que fica, às vezes, com raiva da gente, porque eu creio que a gente quebra dogmas, a gente quebra a fé de um ateu. Porque o ateu que acredita que a gente veio do nada, ele tem fé. Muita. Então, a gente quebra isso dele também. Então, é como se alguém, eu faço a seguinte analogia, é como se alguém entrasse na igreja e mandasse todo mundo queimar todas as Bíblias, porque está tudo errado aquilo ali. Todo mundo ia ficar revoltado. Então, quando a gente entra na academia e diz, olha, tudo que vocês aprenderam nesses 200 anos de darwinismo não funciona. É muito triste, é doído, mas faz parte da ciência, né? Ela é volátil, e é isso que é o fantástico dela. É bom ressaltar, para você que está chegando agora, nós estamos conversando com a doutora Mariana Cavalcante e Almeida Sá, que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Paraíba e é doutora em Sistema e Evolução pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Doutora Mariana, a gente sabe, pelo menos a história conta que em 1925, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, foi feita uma lei para que não ensinasse mais as teorias de Darwin, porque chegaram à conclusão naquela época que realmente
essa teoria estava furada, vamos usar esse termo assim. E aí foi proibido o ensino da teoria da evolução nas escolas lá do estado do Tennessee. Aqui no Brasil, nós temos visto ultimamente com o chamado, né, a convocação do professor Benedito Guimarães Aguiar Neto, né, para coordenar o CAPES aqui no Brasil, houve, na realidade, uma enxurrada de críticas ao próprio governo por ele ser um defensor do TDI, ou da TDI. Como é que a senhora vê? Em pleno século XXI, quando se está vendo tanto esclarecimento, ainda haja tanta gente brigando em nível de universidade para que essa teoria não seja reconhecida do povo brasileiro? Eu acho que tem que haver uma separação de duas ideias, né? A primeira é que essa ideia de não ensinar evolução e só design, eu também sou contra. O que eu sou a favor é que se coloque as duas hipóteses sobre a mesa, principalmente em nível superior. Eu acho que é necessário, mas eu acho que ainda falta muito para a gente, enquanto teoria do design inteligente, de criar mais postulados, de fazer mais testes. Gostaria também que as revistas não tirassem os artigos que são publicados sobre design, ou que não negassem os artigos que a gente tenta publicar também. Porque o pessoal fala muito, Mariana, mas não tem muitos artigos, eu disse, os que tem eles tiram, então fica difícil para a gente, né? Então, eu gostaria que a gente pudesse debater, porque vai que está errado. Não teria, teoricamente, nenhum problema em estar errado. Se provaria errado e pronto. Mas eu acho que dentro do nível superior haja a necessidade disso, de ter essa pluralidade de ideias, né? Então, o Benedito, eu não conheço pessoalmente, eu já fui no Mackenzie, mas eu não cheguei a conhecê-lo. Mas ele abriu a universidade, que é confessional, né, para o debate. Ele não é que ele obrigou as pessoas a estudarem só design inteligente, que no Mackenzie não se ensina evolução, não. Ele abriu o debate, ele abriu um núcleo que pudessem estudar, que pudessem fazer. Então, ele abriu esse espaço academicamente para o debate, nada mais científico e mais coerente de um reitor, do que permitir o debate. A universidade, ela é feita para isso. É o debate das ideias, não é? E aí a gente tem, posto isso, a gente tem um outro lado, que é a ida do Benedito para a CAPES, né? Então, ele é uma pessoa competentíssima, embora eu não o conheça pessoalmente, o currículo dele diz muito, né? Então, ele já fez parte da Sociedade Brasileira dos Reitores do Brasil, ele é formado em engenharia aqui na UFPB, inclusive, né? Ele já fez pós-doc, doutorado, eu acho que na Alemanha. Paraibano, né? Ele é paraibano, Então, assim, ele tem um currículo muito bom. Então, esse governo, goste ou não, eu não vou também entrar no mérito, não gosto muito de discutir política, não em meios não amigáveis, mas eu acho que o governo tem se proposto a fazer um termo técnico, né? E ele é uma pessoa técnica, né? Ele avançou muito no Mackenzie. O Mackenzie acho que é a melhor universidade, a quinta melhor universidade particular do Brasil. Então, ela é uma grande instituição, ela não é pequena. Então, para a pessoa gerenciar isso, ele sabe o que é um processo de pesquisa, ele sabe também da dificuldade das universidades privadas, ele sabe mesclar privado e público. Então, ele é uma pessoa, no meu ponto de vista, top para o cargo. Então, assim, criticá-lo porque ele abre para debate, não acho uma boa razão para ele não ser da CAPES, entende? Eu acho que são duas situações separadas, né? Agora, já estamos caminhando já para o nosso final da nossa entrevista. Doutora Mariana, a gente sabe que essa discussão da teoria do design inteligente tem sido muito debatido, tem sido ensinado, tem alcançado o plano universitário. Agora, quanto o nicho cristão, o evangélico, a igreja, como é que a igreja tem recebido essa teoria? Como é que a igreja tem visto todo esse trabalho, sobretudo da sociedade brasileira do design inteligente? Eu acho que as igrejas têm sido super receptivas, apesar de que recentemente eu tive uma experiência não muito agradável. Eu já vi outros grupos
que também tem se levantado dentro das igrejas, né, falando que a gente é fruto também da evolução, que acreditam na evolução, que acreditam que nós somos produto de processo natural não guiado, mas foi Deus que guiou o caos. Existe um grupo, eu não gosto de criar polêmica, não vou entrar no mérito, mas existem essas linhas de pensamento também. Então, tem gente que acredita que você é fruto do acaso, e que Deus guiou o acaso. Eu não entendo um Deus que guia acaso, eu tenho problemas em acreditar que a gente está falando do mesmo Deus, entendeu? Então, mas assim, em relação ao design inteligente, tirando um grupo que é muito forte em relação à evolução ainda, e de grupos que têm defendido que dá para você conciliar as duas coisas, quando não dá, certo? Na minha opinião, não dá. Ou você acredita que você é um projeto, ou você acredita, porque isso abre margem, pastor, para muita coisa, né? Você, por exemplo, você abre margem para a pessoa relativizar a vida. Você abre margem para um jovem, por exemplo, achar que ele é produto do nada, então ele pode se matar, tanto faz. Porque Deus guiou o acaso e o chip dele veio errado e ele pode se matar. Então, a gente tem visto aborto, a relativização da vida, justamente porque a vida não é nada, é só uma combinação de genes. As pessoas acreditam nisso, entende? Então, eu tenho problemas em aceitar isso, por causa das implicações também. Então, eu, particularmente, eu acho a vida extremamente importante, eu acho que a gente tem propósito, eu acho que a gente foi planejado, eu acho que a gente está aqui por uma razão. E eu acho que a igreja, ela se levanta muito, e eu tenho muito a agradecer à Consciência Cristã, ao pastor Euder pelo convite, sempre muito, muito amoroso com a gente, sempre muito prestativo, sempre muito, dando uma liberdade a gente muito grande de falar sobre essas coisas. Eu vejo muita gente também se encontrando quando a gente fala, eu vejo muita gente que precisava ouvir aquilo para ter a fundamentação da nossa fé, para não achar que a gente é alienado, que a gente só acredita porque o pastor disse ou porque a Bíblia falou, e que tem fundamentação para a nossa fé. Então eu tenho feito isso. E a Consciência Cristã tem dado essa colaboração? Sim, todo ano, né? A gente tem batida de recorde toda vez. Eu lembro a primeira vez que eu fui para a Consciência Cristã. Eu era na igreja presbiteriana, tinha tanta gente, eu disse, ninguém vai, ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou, eu tinha acabado de ser convidada pelo professor Eberlin, eu estava recém-casada, ainda estava quase de lua de mel, eu disse, eu vou, aí fui, e era gente, mas era gente, lotou, era em cima de gente, era gente demais, eu disse, meu Deus do céu, quanta gente, que nervoso, treme nas pernas, mas quando a gente fala a verdade, a gente fica tranquilo, né? Triste é quando a gente levanta falso, né, não? Então, eu estava muito tranquila e foi uma bênção, assim, e depois eu tive... Oi. Só aproveitando atrapalhando a senhora, porque naquele ano que a senhora veio, foi o ano que realmente eu aprendi o que era design inteligente. Eu vou ser meio sincero. Porque eu saí de Campina Grande e fui para Salvador fazer a cobertura de um evento nessa área, e cheguei lá, fiz as matérias, escrevi o que os professores ensinaram, mas voltei para Campina Grande sem saber o que era aquilo. E a senhora, quando veio para o Encontro para a Consciência Cristã em Campina Grande, eu estava apresentando um programa na rádio Correio FM. E a senhora, naquela oportunidade que eu entrevistar a senhora na rádio Correio FM, a senhora conversou 3 minutos, e em 3 minutos eu entendi tudo que era realmente a TDI. Então, eu até agradeço a senhora por isso aí, porque realmente eu fiz uma viagem longa, voltei sem entender, e em 3 minutos eu entendi tudo. Então, graças a Deus, né? É uma bênção. Transmissão, isso facilita muito, né? Mas assim, e eu já fui espectadora da Consciência, né? Esse ano eu acho que eu tive, assim, um mimo de Deus, porque eu comecei isso por causa de Adalto Lourenço. E esse ano eu tive a oportunidade de palestrar com ele. Então eu vou dizer a você que conversar com ele foi assim, eu disse a ele, até achei engraçado, eu disse assim, professor, o senhor sabia que eu comecei isso por causa do senhor? Aí ele fez, você acredita que eu comecei por causa de outra pessoa? Então assim, se eu conseguir fazer as pessoas se levantarem, porque eventualmente eu passo também, há uma necessidade de vir outras pessoas, não é? Então eu acho que a Consciência Cristã ela tem feito um trabalho excelente, assim, ela tem feito divulgação do design inteligente,
ela tem aberto espaço para o diálogo, para o debate, abertamente, não há nenhum tipo de cerceamento, seja das pessoas perguntando, seja da gente para falar, não há nenhum tipo de impedimento. Então, a gente se sente muito à vontade e é uma alegria e uma honra para mim muito grande ser palestrante de lá. Doutora, já estamos encerrando, muito obrigado, mas por último, eu quero só enaltecer aqui o trabalho da Sociedade Brasileira, né, de TDI, né, Sociedade Brasileira da Teoria do Design Inteligente, né, que o próprio Eberlin, né, ele é o nosso presidente. Dr. Marcos Eberlin, que é o presidente, que tem feito um trabalho, eu tenho acompanhado, por exemplo, aquele evento que esteve em Fortaleza, eu acompanhei, a senhora esteve lá palestrando, naquela mesa redonda, juntamente com outros palestrantes, inclusive o doutor lá de Fortaleza, que me foge o nome dele, que é um biólogo. Glauber. Ah, não, biólogo? Ele é biólogo. Esteve lá presente, já foi palestrante aqui da Consciência Cristã, e a gente louva a Deus por esse Ricardo trabalho. Marques. Isso, Ricardo Marques. Então, a gente louva a Deus por esse. E eu estava acompanhando, eu estou tentando me inteirar do que realmente é tudo isso que está acontecendo. Então, eu louvo a Deus pela vida aí da sociedade brasileira nessa área, porque realmente tem dado uma grande contribuição. E essa é uma previsão minha. Eu acho que daqui a 5, 10 anos, o Brasil vai ser outro, mas outro se Deus totalmente quiser, diferente do que hoje enxerga a TDI, porque eu sei que esse trabalho tem sido muito importante. Doutora, eu acho também que Deus abençoe a senhora por essa oportunidade. Olha, um abraço, foi um prazer. Fica à vontade para a sua despedida aqui do nosso canal. Tá, olha, eu gostaria de agradecer o convite, eu me sinto muito honrada, né, pelo prestígio, né, embora eu não me ache isso tudo, mas a gente tenta, né. Eu quero também deixar um abraço para a equipe da Consciência Cristã, que sempre tem nos convidado para participar, tem sido uma bênção. Eu quero enaltecer também a Sociedade Brasileira de Design Inteligente, na figura do professor Eberlin, né, que é o nosso representante, o Grupo Mackenzie, né, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, que tem feito o núcleo, né, de estudos em ciência e sociedade, fé e sociedade, que tem permitido que a gente desenvolva ciência lá. Tem feito também um trabalho muito bom de tradução de livros, o Antevidência é um, Caixa Preta de Darwin é outro. Tem publicado livros nacionais, né, como o de Eberlin, Fomos Planejados. Então, isso são literaturas que a gente pode ter para discutir isso melhor, né? E não seja só palestrante, só falando, e sim coisas que você possa ter autonomia de estudar. Então, eu acho que também tem que ser enaltecido. Quero agradecer demais o convite do canal, certo? Fico à disposição para qualquer momento ser chamada novamente, viu? Estou aqui, estou em quarentena, então fique à vontade, tá, Joé? Um beijo e Deus abençoe. Um beijo a todos, Deus abençoe. Conversamos com a doutora Mariana Cavalcante Almeida Sá, ela que é doutora em Sistemática e Evolução pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e uma das conferencistas oficiais da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Se você gostou dessa entrevista, olha, se inscreve, dá o seu sininho para que você se certificar das próximas entrevistas. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima entrevista.